vídeo aí, né? Quem fez o vídeo sobre os dias atuais, como nós estamos vivendo. Pergunta para o irmão do seu lado: meu irmão, é fácil ter fé nos dias de hoje? Ele vai falar assim: não sei, porque eu não vivi no século passado, eu vivo hoje. Mas pessoas mais novas, assim igual eu, a Sol, a Mari, o Luciano, nós já vivemos o século passado, né? Agora estamos no vindouro, século 21, né, Reginaldo? Estamos vivendo. É fácil ter fé? É fácil caminhar pela fé? Não é fácil, mas esse é o caminho. Amém? Glória a Deus. Quantos louvam ao Senhor, porque tem essa oportunidade de viver por fé em pleno século 21. Hoje nós somos bombardeados, nos dias atuais, com várias religiões. E cada religião professa a tua fé. Cada cultura professa o teu dogma, professa o que crê, o seu humanismo. E cada ser humano sem Deus, sem a igreja, sem Jesus, vai vivendo a vida como dá. Cada um em uma cultura, cada um com um Deus. O mamão é um Deus, demônios, a carne. Então o ser humano hoje vive um dos momentos mais horríveis que poderiam viver. A Bíblia fala de Noé, da época de Noé, que eles tiveram também um momento horrível. Só a família de Noé temia ao Senhor. Então, creio que nós estamos vivendo esses dias, dias que a verdade não é mais a verdade, o certo não é mais o certo, e a mente das pessoas que não estão dentro da igreja é uma mente perdida. O que é certo, o que é errado, o que pode acontecer, o que não pode, o que é de Deus e o que não é. Por isso eu quero falar com vocês sobre Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 em diante, porque a palavra de Deus ela se torna mais atual do que você imagina nos dias de hoje. E Paulo fala aos Hebreus assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Vou ler de novo. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Paulo ele tem uma revelação sobrenatural para explicar a fé, o produto da fé, para explicar o porquê da fé. E Paulo ele começa: fé é a certeza de coisas que se esperam. Coloca lá de novo, versículo 1. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu tenho fé porque eu acredito que vai acontecer. Quantos vivem assim? Eu vivo desse jeito. Se você está passando por um momento que você não acredita, volta a ter fé. Olha para o irmão do seu lado: meu irmão, a fé é tudo. Fé é adoração, fé é louvor, fé é gratidão, fé é conexão com Deus. Eu preciso ter fé. Se eu entrei aqui hoje na igreja, porque pelo menos um pouquinho de fé eu tenho. Então Paulo ele usa isso com muita destreza. Ele usa essa frase com muito, Jesus amado, com muita sabedoria. Que ele diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu não estou vendo, não sei como vai acontecer, mas eu tenho fé, eu tenho certeza que vai acontecer na minha vida. Paulo ele nos ensina que para ter fé, fé é desse jeito. Eu tenho fé que a minha vida vai mudar. Eu tenho fé que eu vou ser curado. Eu tenho fé que a minha área financeira, a minha vida profissional vai voar de vento em polpa, em nome de Jesus. Vou ser abençoado. Quantos recebem? Em nome de Jesus. Tem gente que até já desistiu de ter fé, misericórdia. Espero que não seja você. Mas se eu tenho fé, eu tenho que ter certeza. Eu vou ter o melhor trabalho. Chega
né, de trabalhar tanto como escravo, quase, né, recebendo tão pouco. Muitas vezes não é falta de fé, é falta de sabedoria que você está tendo. Você está indo atrás do melhor ou você está esperando Deus entregar nas suas mãos? Né? Paulo não fala que a gente tem que ficar parado, mas Paulo ele fala que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Eu espero o melhor, mas para que o melhor aconteça, aí vem a segunda parte do versículo, né? A convicção de fatos que não se veem, né? Eu preciso ter convicção de que Deus pode me dar aquilo, né? E através da convicção eu começo a trabalhar. Eu não estou vendo, mas eu vou agir. Olha que interessante, eu tenho muita fé, eu tenho a certeza que o milagre vai acontecer na minha vida, mas eu preciso também ter convicção de fatos que não se veem. Eu não estou vendo o melhor emprego, mas vai acontecer, e para acontecer eu não posso ficar parado onde estou, né? Eu preciso começar a caminhar, eu tenho que ter convicção. A pessoa que é convicta, ela anda, ela não para. Quantos conseguem entender? Isso é fé. A fé ela não pode ser parada, né? Uma água parada, o que acontece? Ela apodrece. Uma água parada junta bichos, né? O mosquito da dengue gosta de uma água parada porque produz coisa ruim, né? E acontece as coisas. Agora, uma água corrente é uma água que tem vida, né? Uma fé corrente, uma fé em movimento, né? É uma fé que realmente vai tomar posse, vai receber do melhor dessa terra. Então, Paulo ele deixa bem claro, a fé é a certeza. Se eu tenho fé, eu preciso ter certeza. Pergunta para o irmão do seu lado, meu irmão, você tem certeza do milagre na sua vida? Você tem certeza das promessas na sua vida? Se você tem fé. Amém? E se eu tenho fé, eu sou convicto, eu tenho convicção que Deus vai fazer, que a porta vai abrir. Amém? E depois vem o segundo exemplo de Paulo, pois pela fé, no versículo 2, os antigos obtiveram bom testemunho. Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram fé e conseguiram vencer. Por isso a Bíblia, amém? Por isso a palavra de Deus. Deus ele ensina e Deus ele nos dá os exemplos. Deus ele mostra pessoas que vivenciaram. Você é um exemplo para as pessoas que ainda não têm fé. Então, se você exercitar sua fé, o milagre vai acontecer na tua vida, as pessoas vão começar a ver o agir de Deus através de você. Quantos vão ser exemplos aí? Levanta a mão, meu irmão. Você vai ser exemplo, amém? Glória a Deus. Eu não quero, né, ficar rico, né, só para a minha glória. Não, eu não quero conquistar tudo na vida e guardar tudo para mim sem ninguém saber de onde que veio, como veio, que jeito que veio. Não, eu quero mostrar para o mundo inteiro que compensa ser filho de Deus, compensa ter fé, compensa investir, compensa abrir o meu negócio debaixo da graça, da orientação de Deus, compensa, amém? Se eu tenho convicção, né, eu vou ser exemplo, amém? Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Olha que lindo, né? Pela fé eles foram, pela fé eles andaram, pela fé eles caminharam, amém? Então, na Bíblia nós temos vários testemunhos de pessoas que dependeram exclusivamente de Deus. A pergunta, você quer depender exclusivamente de Deus? Vou mudar a pergunta, quantos dependem exclusivamente de Deus? Eu dependo. Meu irmão, toda vez que eu vou com a minha força, dá errado. Misericórdia. Agora, quando eu vou na força do Senhor, o milagre acontece. A terceira parte que Paulo fala, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. É uma loucura. Peraí, pela palavra, quer dizer que o Juninho pode declarar algo e pode acontecer? Pode acontecer, vai acontecer, porque se eu conheço o Juninho é um grande homem de Deus, né, Juninho? Milagre vai acontecer. Então, se eu acredito que pelo poder da palavra as coisas acontecem, não tem como duvidar,
que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Deus fez o mundo do nada, o universo do nada. Por que Deus não pode trazer o seu milagre do nada? Deus, Ele pode. Amém? Pastor, não sei nem o que vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Você está vivendo o que o Paulo está dizendo. Você realmente tem fé. Quantos têm fé? Levanta a mão, fala, eu tenho fé. Fala para Deus, eu tenho fé no Senhor. Agora eu quero ver você falar para você. Põe a mão no teu coração e fala, eu tenho fé. Jesus, eu teria falado diferente, eu tenho muita fé. Então fala, vai, eu tenho muita fé. Amém. Quantos vão crer? Amém. Quantos vão desistir de tudo? Amém. Então quantos vão permanecer? Tem que permanecer. Permanecer. E quando eu falo de fé, eu não estou falando para você fazer as coisas sem juízo. Não. Né? A gente tem que fazer as coisas com certeza. Nós temos que fazer as coisas com convicção. Né? Nós não podemos largar, né, tudo sem ter uma direção de Deus, sem ouvir a voz de Deus. Mas a partir do momento que você ouve a voz de Deus, aí você pode fazer tudo. Você entende? A tua fé, né, gera em você uma confiança. A confiança gerada pela tua fé move o coração de Deus. Você consegue entender? A tua fé gerou uma confiança. Por que você tem fé em Deus? Porque Ele te amou primeiro. E porque Ele te amou primeiro, Ele chamou a tua atenção. E porque Ele chamou a tua atenção, você começou a ter fé nele, e o agir de Deus começou a fluir na sua vida. E conforme vai fluindo as coisas de Deus dentro de você, a tua fé é fortalecida. E conforme a tua fé é fortalecida, você não consegue mais viver sem fé. Quem vive sem fé. Por isso que a Bíblia fala, sem fé, né, é impossível agradar a Deus, porque quem vive sem fé está falando para Deus, Deus, eu não creio mais. O Senhor fez até agora, mas a partir de agora eu não acredito mais. Então, por isso que a Bíblia fala, eu vou chegar nesse versículo, né, agora eu quero falar de grandes homens que foram guiados pela fé, pela certeza, convictos do agir de Deus. E a continuação, Hebreus 11, versículo 4. Paulo, ele dá vários exemplos de homens de fé, e ele começa por Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Né? Até hoje, aonde você vai? Você pergunta de Abel, o pessoal lembra. Caim, né? Só lembra que matou Abel. Né? As ações de Caim foi essa. Nem da oferta recusada, Deus recusou a oferta de Caim. Deus ainda deu uma chance para Caim. Vai lá e melhora, faz do jeito certo, faz o que é direito. Deus, ele deu uma chance para Caim, mas Caim não aceitou. Agora Abel foi diferente. Abel, ele aprendeu desde o início que Deus merece o melhor. Deus merece a sua vida, Deus merece o seu coração completo, Deus merece a sua entrega completa. Né? A palavra de Deus fala que o sacrifício de Abel foi mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Né? Abel entendeu, o que é de Deus é de Deus. Aprendeu com o pai, né? Aprendeu com Adão. Adão, mesmo depois da queda ali, né, teve um momento negro da vida dele, um momento obscuro, né, a palavra correta da vida deles ali, mas eles sabiam quem era Deus. Né? Adão e Eva conviveram com Deus. Na viração do dia, eles tinham intimidade com Deus. A serpente vem e tira essa intimidade, entregando
um desejo novo no coração deles de serem iguais a Deus, colocando no coração deles que misericórdia, né? Só Deus que pode, vocês não podem, né? Eles caíram nessa armadilha, mas eles conheceram Deus. Abel aprendeu com eles sobre a importância da presença de Deus. Caim também aprendeu. Então Abel aprendeu a ser justo. Quer ter fé, quer tocar o coração de Deus, o primeiro princípio que você tem que guardar no teu coração: eu preciso ser justo, justiça, eu preciso ser verdadeiro, eu não negocio a minha fé. Abel, ele não negociou a fé dele, ele foi justo. Essa é a oferta. Deus, ele quer o melhor, eu vou dar o meu melhor para Deus. Esse é um dos segredos. Amém? Fala para o irmão do seu lado: meu irmão, você quer ter o coração igual ao de Abel? Você tem que ser justo. O que é de Deus é de Deus, ele merece o seu melhor. Você só tem a ganhar com isso. Quantos creem? No versículo 5 fala: pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, olha aqui, ó, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Olha que interessante. Enoque não morreu. Já pensou? A tua integridade é tão forte, a tua fé é tão grande em Deus, que Deus, ele pega e chama você, ele leva você. Você não será mais achado na terra. Não provou da morte. Enoque não provou da morte. Isso é muito forte, né? Ele obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Ou seja, Enoque naquela época, né, ele aprendeu ali com né, Enos. Ele aprendeu com o filho, né, ele aprendeu com a história de... Oi, Jesus amado, de Abel. Ele aprendeu com a história de Enos, né? Filho de Adão. Ele aprendeu sobre a importância, amém? Sobre a importância de ter bom testemunho, sobre a importância de ser realmente filho de Deus, consagrado a Deus. E a Bíblia fala que ele obteve um testemunho tão grande de fé, que ele não foi mais achado. Deus levou para si Enoque. Amém? Ninguém quer morrer antes do tempo, né? Graças a Deus, né? Se Jesus voltar, todo mundo vai subir. Amém? Quantos creem? Amém? Mas você imagina, antes de todo mundo, né, Deus falar assim: cara, que fé que tem o Flávio, que fé que tem a Maria Olívia, né, que fé que a Solange tem. Obteve bom testemunho em tudo que passou, foi aprovado. Bem, né, foi transladado. Deus, ele levou para ele, não passou pela morte, né, porque ele obteve bom testemunho. Você quer agradar a Deus? Quantos querem agradar a Deus? Põe a mão no teu coração e fala: Deus, eu quero te agradar todos os dias da minha vida. Eu quero conhecer, eu quero conquistar o teu coração. Amém? E aí no versículo 6 vem um grande versículo que eu já falei para vocês. Depois desse testemunho, depois de Abel, depois de Enoque, né, a veracidade da fé, a certeza, a convicção deles. Paulo, ele fala: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, né? Você já entendeu tudo. E que recompensa, ele é galardoador dos que o buscam. Depois desses dois testemunhos, desses dois exemplos, Paulo, ele fala: realmente, sem fé eu não posso agradar a Deus. É impossível agradar a Deus se não tiver fé. Se eu entrei na igreja, né, é porque eu tenho pelo menos um pouquinho de fé, pelo menos um grão de mostarda. Se eu estou firme, se eu estou orando, se eu estou buscando o meu dia a dia, eu lembro da presença, eu adoro, eu tenho pelo menos um pouquinho de fé. Mas a sua fé tem como crescer, a tua fé tem como, né, aumentar de tal forma. A Bíblia fala de Enoque, né? Fala de Abel também. Abel, ele tocou o coração de Deus, mas diferente de Enoque, né? Enoque, ele foi
ele foi transladado, Deus chamou para si. Tamanha fé que Enoque tinha. Né? Será que existem pessoas nos dias de hoje com tamanha fé? Amém? Deixa Deus tocar no teu coração. Deixa a sua fé ser exercitada, ser fortalecida cada dia. Eu não tenho dúvida que Deus levantará nesses dias homens e mulheres que não retrocedem, mas que creem, que acreditam, que vão para cima. Tem gente aqui, tem gente que crê, tem gente que vai em nome de Jesus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Né? Aqui eu começo a entender porque tem muita gente que desiste de Deus, porque eles são envolvidos no princípio da fé, mas eles não querem ser fortalecidos. E o ser fortalecidos na fé quer dizer que você vai passar por momentos difíceis, momentos que é preciso você exercitar a tua fé, que Deus está no controle de tudo. E não vai parar. Até Jesus voltar, você vai ser fortalecido. Por isso que muitos desistem, porque acham que entrou no reino dos céus, acabou os problemas. Não, você está no mundo. E a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então, se você está no mundo, é o teu dia a dia, é o exercitar da fé, é a oração, é a busca. Perdi essa batalha, mas Deus me ensinou algo. É assim, vou crescer, vou fortalecer. Perdi, opa, peraí, Deus me livrou de uma coisa horrível que ia acontecer. Deus me deu uma nova chance, vai ser muito melhor. E é assim que a tua fé é exercitada, conforme você acredita cada dia mais que Deus vai fazer na tua vida. Quem desiste está perdendo espaço. Quem desiste está perdendo terreno. Quem desiste está perdendo, inclusive, aquelas sementes que plantou. Amém? Sementes que foram plantadas lá atrás. Por quê? A tua fé hoje alimenta as sementes do teu futuro. Você consegue entender? Quando você desiste das coisas de Deus, lá vai você ter que plantar tudo de novo. E é um trabalho, misericórdia. Por isso que existe a misericórdia. Quantos creem que Deus tem misericórdia? E depois aqui Paulo ele dá novamente outro exemplo. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se via, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da tua família, de sua família. Né? Hoje, se Deus manda você construir uma arca, um navio, né? Você construiria? Ficar quase 80, 100 anos construindo algo que para o mundo é loucura? O que ia ter de gente falando que você é louco, que você é doido, que você é maluco? Né? Misericórdia, você daria conta? Noé, em uma geração perversa, em uma geração corrompida, frutos ali da Torre de Babel, daquela época, daquele momento, consequências da divisão, do crescimento do homem, né? Noé se levanta para falar, eu vou ouvir a voz de Deus, eu vou obedecer a Deus. É um outro segredo, né? Eu preciso obedecer a Deus. Muitos perdem a bênção porque tem fé momentânea, fé instantânea naquilo, né, que vai acontecer. Aconteceu, tchau, vou embora. Mas fé não é assim. Eu preciso ter fé em todo tempo, em todo momento. Eu preciso obedecer a Deus. Se eu tenho fé em Deus, eu sigo suas palavras. Se eu tenho fé em Deus, eu caminho na verdade. Quantos conseguem entender o que eu estou falando? Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Nós recebemos de Noé, né? A fé de Noé nos deu uma chance de viver. Se você está vivo, fala para o irmão do seu lado, meu irmão, se você está vivo no século 21,
Fala para ele, meu irmão, se você está vivo no século 21, foi porque Noé teve fé por você, né? A fé de Noé deu continuidade na humanidade. Isso é muito forte, gente. É ou não é? E pela fé que ele teve, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. E aí no versículo 8 fala dos patriarcas. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um só homem praticamente morto, né? Lógico que está falando de Abraão aqui, né? Saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumeráveis como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, né? E Paulo ele faz questão de escrever isso. Todos morreram na fé. Abraão, ele conquistou a promessa? Não, mas a descendência dele conquistou. Abraão, ele conquistou além do que ele imaginava, né? A sua descendência conquistou o natural. Abraão, ele conquistou a cidade celestial, né? Deus, ele garantiu para ele. Todos os heróis da fé, todos os patriarcas conquistaram, né, a cidade, né, celestial. A Bíblia fala que todos esses morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-na de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Até aqui que eu quero falar com você, né? Você tem fé para continuar, para ir até o final? Você tem fé para permanecer no momento de dificuldade? Você tem fé para continuar a sua caminhada, independente das circunstâncias, da situação? Qual é o tamanho da tua fé? Lembrando que a fé é um exercício, a fé é uma conquista. Cada dia de intimidade com Deus é uma fé renovada, é uma fé reforçada, é uma fé fortalecida. Você está preparado para permanecer na presença de Deus? Porque se você tiver, não tenho dúvida que você vai ganhar muito mais do que você imagina. Quantos creem em nome de Jesus? Quantos amam ao Senhor de todo o coração? Quantos vão permanecer na fé? Amém? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos vão perseverar na fé? Quantos vão perseverar no propósito de Deus? Amém? Sim ou não? Eu vou voltar, vou ler o versículo 1 de novo. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Quantos creem? Quantos esperam? Quantos colocaram diante de Deus sonhos, projetos? Quantos colocaram o futuro diante de Deus? Tenha certeza, Deus vai te dar. Amém? E mais do que isso, né, você ganhou o coração de Deus, porque você está agradando a Deus. Isso é fé. Amém? Isso é o maior combustível, o melhor combustível que existe para que o céu venha acontecer, as melhores coisas do céu na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém ou não? Pergunta para o irmão do seu lado: meu irmão, você é crente bully? De pouca fé? Ou você é crente de muita fé? Eu quero convidar você para ficar de pé. Amém? Porque eu quero que você exercite a tua fé. Fica de pé. Eu sei que tem muita gente aqui com um projeto novo.
Tem muita gente aqui com sonhos. Tem muita gente que já colocou no papel, tem muita gente que já tirou do papel e já colocou em ação. É ou não é, gente? Tem muita gente que está sonhando, está orando. Deus, o que eu vou fazer? O que vai acontecer? Deus, eu estou com esse projeto. Tem vários tipos de pessoas aqui. Mas uma certeza eu tenho, é que todos têm fé. Amém. Amém? Amém. E se você tem muita fé, eu quero que você feche os teus olhos agora e comece a falar com o Senhor. Fé é adoração. Comece a adorar a Deus. O Senhor é o Criador de tudo. O Senhor é o Criador de todas as coisas. Se você tem muita fé, você vai falar: Tu és o meu dono, Tu és o meu Criador. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, se eu cheguei até aqui, foi porque o Senhor permitiu. Amém, Deus. E se o Senhor permitiu, o Senhor vai completar Amém, a obra na minha vida. E se você puder falar, fala: eu creio que o Senhor vai completar a obra. Pode completar, a obra, Senhor, pode da cumprir, família, Senhor, o propósito que o Senhor das tem para a minhas minha vida. filhas, Senhor. Em Porque eu não nome de acredito Jesus. que a minha vida Eu sei que o Senhor vai seja uma cumprir, vida Senhor. sem propósito. O Senhor tem um propósito. Senhor, de ter me Abraão dado, conquistou em porque nome ele de tinha Jesus. muita fé, ele tinha um Dê-me a propósito. célula, meu Pai, em nome de Jesus. Noé conquistou, ele julgou aquela geração toda, porque Noé teve muita fé. A oferta de Abel, ela chegou no coração de Deus, porque Abel foi justo. O que é de Deus é de Deus. Se a minha vida, o meu sacrifício pode ser o melhor que eu tenho, eu vou dar a minha vida, o meu dom, o meu talento, a minha história, todos os dias da minha vida ao Senhor. Eu quero dizer que você não precisa se preocupar com seus inimigos. Deixe os seus inimigos nas mãos de Deus. Faça apenas a tua parte, tenha fé. Tenha fé. Tenha fé de uma maneira sobrenatural a ponto de tocar, de ser aprovado por Deus, como Enoque foi aprovado. Enoque andou tanto com Deus, confiou tanto em Deus, que Deus o tomou para si, ele não provou a morte. E você não vai provar a morte espiritual. A tua fé no Senhor Jesus te livra da morte espiritual, te faz viver uma vida em abundância. Agora a tua falta de fé faz com que o diabo tenha poder para agir na tua vida, porque um dia ele perdeu você, e ele não vai querer perder você de novo. Se você exercitar a tua fé no Deus vivo, Deus vai te proteger, te guardar, abrir as portas dos céus, mudar a tua vida, mudar a tua história. Deus vai tirar da tua mente o pecado, Deus vai tirar da tua mente o medo, Deus vai tirar da tua mente a insegurança, a incerteza, o desejo da carne, o desejo dos vícios carnais, a promiscuidade. Deus vai limpar as suas vestes, limpar o teu coração, e Deus vai manter você de pé, firme na presença dEle. É isso. Quando você tem um propósito na tua vida, você tem o coração cheio de fé, as coisas acontecem. Continue orando, continue falando com o Senhor. Existem algumas coisas que acontecem depois que a bênção vem sobre você, que é o relaxar. Vem o relaxamento. Você já conquistou o que você queria, aquilo que desejou já aconteceu. Eu quero dizer para você que o relaxamento é o maior perigo que existe na vida de um crente. Um crente não pode relaxar, um crente não pode desistir daquele que abençoa,
daquele que criou, daquele que te fortaleceu. Mas os milagres do Senhor na tua vida, a bênção do Senhor na tua vida, acontecem para que você possa se aproximar mais ainda da presença dEle. O maior mal dessa geração não é só em Rio Preto, não é só no Brasil, mas é no mundo todo. É que Deus tem abençoado muitas vidas e muitos têm se perdido na bênção. Eu quero dar um conselho para você muito forte. Mais do que aquilo que Deus deu para você, é a presença dEle. Mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que a porta aberta, mais do que os projetos dando certo, é a presença dEle. Não deixe a presença dEle. Não negue o Senhor na tua vida, porque quando você nega, você está declarando que não tem mais fé nele. E se a tua fé não está em Deus, a tua fé pode estar nas riquezas, em outros deuses, talvez em uma pessoa, em um projeto. E Deus, Ele não aceita ficar em segundo lugar na tua vida. Deus, Ele quer ser o primeiro, Ele quer ser o centro, Ele quer ser tua verdade, Ele quer ser tua vida. Fica atento para não perdê-lo, fica atento para não deixá-lo, porque mais do que um casamento, mais do que uma vida financeira, mais do que filhos, mais do que uma família, mais do que um trabalho, é Deus. Deus precisa ser tudo na sua vida. Sem fé é impossível tocar no coração de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E porque você tem fé, Ele é galardoador, Ele é abençoador, Ele libera as bênçãos dos céus na sua vida. Então ora, fala: Senhor, me sustenta na fé, Senhor, me fortaleça na fé, Senhor, me mantenha firme na fé, firme nos propósitos do Senhor para a minha vida. Tudo tem um porquê, tudo que vem do Senhor para a minha vida tem um porquê. As bênçãos na vida de Noé, veio por causa de mim e de você. Deus abençoou Noé e a sua família, para que eu e você hoje pudéssemos ter vida e vida em abundância. Deus abençoou a vida de Abraão, para que hoje nós pudéssemos ser chamados de filhos de Abraão, porque ele é o pai da fé. Hoje a fé nos mantém de pé, nos mantém conectados com Deus. Eu quero que você continue orando, deixe o Senhor renovar a sua fé. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Põe a mão no teu coração e declare: grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer em mim. Grandes coisas, declare: grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer em mim. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer em mim. Aleluia, Senhor. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé. A certeza das coisas que se esperam. Essa é a nossa fé.
a convicção de fatos que não se veem, mas eu tenho certeza, eu caminho, eu continuo caminhando, porque eu tenho convicção que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, nada vai me faltar, nada vai me faltar, nada vai me faltar. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o problema da viveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Isso é fé. Cante, igreja, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Só igreja, todavia, todavia me alegrarei, todavia. Olha para ele e cante, todavia me alegrarei.